querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Vanessa Figliolo e o meu sinal em Libras é um prazer imenso tê-lo aqui novamente. Seja muito bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, um projeto do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre placas tectônicas. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? Eu quero iniciar esta aula perguntando onde você mora. Ô, professor, em minha casa. Não é disso que eu estou falando não, tá? Eu quero saber em que lugar do universo você mora. Em qual, hein? No planeta Terra? Muito bem! Parece uma pergunta boba e até repetitiva para quem vem estudando isso desde os anos iniciais. Mas a repetição nos faz consolidar esse aprendizado e até relembrar. O planeta Terra é conhecido como planeta azul, em decorrência de sua composição principal quando ele é visto do universo, a água. Mas a Terra possui também uma camada de terra, não é mesmo? Do universo é possível avistar essas camadas de terra formando ilhas e continentes. Você sabe quais são os continentes do nosso planeta? África, Ásia, Europa, Oceania, América subdividida em América do Norte e América do Sul e Antártida. Os ambientes do planeta Terra podem sofrer modificações ao longo do tempo. Seja uma alteração ambiental por causas humanas, como lixo, por exemplo, quanto uma alteração dita natural, como a partir de terremotos e vulcões, podem alterar drasticamente a composição de um ambiente terrestre. Um dos mais fortes terremotos que se tem documentado foi o terremoto ocorrido na Península de Oshika, no Japão, em 2011. Este foi o maior terremoto da história do Japão. Em decorrência dele, 13 mil pessoas infelizmente morreram e milhares ficaram desaparecidas. Além de construções, ferrovias, rodovias e usina nuclear ficarem com danos sérios em suas estruturas. Entretanto, é importantíssimo salientar que terremotos podem inclusive não gerar nenhuma consequência como essas aí que eu citei. Mas é sempre um fenômeno que merece a atenção por suas possíveis consequências desastrosas. Em relação aos vulcões, o maior registro de atividade vulcânica, as erupções vulcânicas, é de um supervulcão localizado no Colorado, que fica nos Estados Unidos. Ele se chama Caldeira Vulcânica de La Garita. A erupção vulcânica dele ocorreu há 2,1 milhões de anos e deixou uma cratera gigantesca de 75 por 35 quilômetros, o que alterou drasticamente o clima da Terra. E você aí, sabe como acontecem os terremotos e os vulcões? Para entender como eles ocorrem, é necessário relembrar a estrutura interna da Terra. A Terra é formada por crosta, manto e núcleo, basicamente. Cada uma dessas camadas possui composição e dinâmica diferentes. De modo geral, o núcleo é a camada mais interna do planeta Terra. Ele é subdividido em dois, o núcleo interno e o núcleo externo. O núcleo externo é composto por metais como ferro e níquel, só que em formato líquido. E o núcleo interno, pela mesma composição, só que em formato sólido. O manto é a camada intermediária, fica ali entre o núcleo e a crosta terrestre. Ele é subdividido em manto superior e manto inferior, ambos compostos por material rochoso. Entretanto, o manto inferior
possui esse material rochoso em estado líquido, em decorrência do calor proveniente do núcleo. Já o manto superior possui sua composição em estado pastoso, ainda em decorrência do calor proveniente do núcleo. Esse material é o magma, o mesmo magma que vemos quando aprendemos a respeito de erupções vulcânicas. A crosta terrestre é a camada mais externa do nosso planeta, formada por rochas em estado sólido, principalmente silício, magnésio e alumínio. É a camada em que vivemos. Ela é composta por rochas e minerais em estado sólido. Ela possui 7 quilômetros de profundidade, no caso do assoalho oceânico, até 70 quilômetros de profundidade quando se fala em cadeias montanhosas. Eu aposto que esses números te deixaram curioso ou curiosa quanto à profundidade da Terra, não é? Pois bem, a Terra possui uma profundidade de 6.400 quilômetros. Matematicamente, a Terra possui um raio, que é a distância do centro a um ponto qualquer de uma circunferência, né? Da borda, no caso, de 6.400 quilômetros. As placas tectônicas também fazem parte da estrutura do nosso planeta. Você sabe o que são placas tectônicas? Já ouviu falar? As placas tectônicas são porções rochosas que fazem parte da crosta terrestre, formando aí a litosfera, que é a camada que perfaz o final do manto e a camada inicial da crosta terrestre. Veja na imagem as placas tectônicas separadas por cores. Chamo a atenção para a placa sul-americana, na qual está o Brasil. Ela fica entre a placa Nazca e placa africana. Existem 3 tipos de placas tectônicas. As placas oceânicas, que estão localizadas sob os oceanos. As placas continentais, que estão localizadas já sob os continentes. E as placas mistas, localizadas tanto sob oceanos quanto sob continentes. Toda essa estrutura interna da Terra, ela é muito dinâmica. A consequência é que a Terra está em constante mudança e transformação, tanto pela dinâmica do núcleo, quanto pela dinâmica do manto. Um dos exemplos do quanto esse dinamismo, no caso das estruturas internas da Terra, nos atinge é a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas. Vamos entender o que é isso exatamente? Inicialmente, vamos entender como esse movimento acontece. No manto, a porção mais próxima ao núcleo tem uma alta temperatura, enquanto a camada mais próxima à litosfera é mais fria. A densidade do magma próximo ao núcleo é menor e tende a subir, enquanto o magma mais próximo à litosfera é mais denso e tende a descer, formando um ciclo. São aí as correntes de convecção. As correntes de convecção, associadas a outros processos, causam a movimentação das placas tectônicas. Como os continentes estão em cima das placas tectônicas, eles sofrem também com essa movimentação. E não à toa, no início do século XX, Alfred Wegener fez uma observação importante quando ainda nem tinha essas informações. Ele reparou que a borda dos continentes era complementar, como se fossem um quebra-cabeça. Por exemplo, a borda direita da América do Sul se encaixa na borda esquerda da África. Ele então supôs que, em algum momento do passado, os continentes já poderiam ter estado juntos em um gigantesco bloco chamado de Pangeia. Posteriormente, com novas tecnologias, essa teoria ganhou força. Aprendemos até aqui
que as placas tectônicas se movimentam de maneira lenta e contínua em decorrência do calor, que vai do núcleo para as camadas mais externas da Terra e acaba gerando correntes de convecção. E como é que as placas tectônicas se movimentam? As placas tectônicas realizam 3 movimentos: colisão, afastamento e deslizamento. Na colisão, as placas se chocam. No afastamento, como o próprio nome já diz, as placas se afastam. E no deslizamento, as placas acabam deslizando umas sobre as outras. Essa movimentação pode originar alguns fenômenos naturais, como os terremotos e vulcanismo. Os terremotos são tremores repentinos e intensos. Eles se originam, ou seja, seu hipocentro ocorre no encontro de placas tectônicas que colidem ou deslizam umas sobre as outras. Esse movimento entre as placas gera ondas sísmicas, que são vibrações que originam os terremotos. Quanto mais próximo à origem do terremoto, pior os efeitos dele. Portanto, as áreas de encontro das placas tectônicas são as áreas sísmicas de terremotos. Isso quer dizer, são as áreas onde mais acontecem aí os terremotos. Em razão de o Brasil estar no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana, pouco sofre os efeitos de terremotos. Quando o terremoto ocorre no leito dos oceanos, pode gerar ondas gigantes, chamadas aí de tsunamis. Já os vulcões são aberturas da crosta terrestre através das quais podem extravasar magma do manto, gases e partículas vulcânicas também. Essas aberturas na crosta terrestre costumam acontecer na borda de placas tectônicas, como resultado progressivo de afastamento e colisão das placas tectônicas. Esta é a razão para não termos vulcões no Brasil, pois, como falado anteriormente, o nosso país está no centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Depois que o vulcão expele o magma passa a ser chamado de lava. Quando a lava esfria, ela se chama rocha ígnea ou rocha magmática. As rochas magmáticas dão origem a solos férteis e ricos em nutrientes, ideais aí para a agricultura. Por isso, ao longo do tempo, muitas cidades se desenvolveram ao redor de vulcões. Além de terremotos e vulcões, a movimentação das placas tectônicas podem formar montanhas e fossas oceânicas. Como vimos quando falamos de terremotos e vulcões, esses fenômenos estão envolvidos com os tipos de limites entre as placas tectônicas. Esses limites, que são os pontos de encontro entre as placas tectônicas, é onde ocorre uma movimentação mais intensa, formando tais eventos geológicos. Considerando os limites entre as placas tectônicas, existem 3 tipos. Limites convergentes. Nesse caso, as placas se aproximam ao ponto de colidirem umas sobre as outras. A placa de maior densidade tem seu limite afundado, enquanto a placa de menor densidade tem seu limite direcionado em sentido oposto, ou seja, para a superfície terrestre. O resultado pode ser a formação de cadeias de montanhas. Limites divergentes. Nesse caso, as 2 placas se afastam e podem gerar fendas e rachaduras na crosta terrestre, como as fossas oceânicas. Como resultado das correntes de convecção, o magma pode vir à superfície terrestre. Limite transformante. Nesse caso, há um movimento de deslizamento entre os limites das placas. Esse movimento
gera rachaduras de contato entre as placas. Na crosta terrestre, é possível verificar falhas como a falha de San Andreas, que é o resultado de movimento das placas do Pacífico e norte-americano. E aí, tá gostando da nossa aula de hoje? Então, vamos exercitar o que aprendemos. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Uma atividade do Brasil Escola. O movimento das placas tectônicas, defendido pelas pesquisas científicas que culminaram na teoria da deriva continental e posteriormente na teoria das placas tectônicas, ocorre por meio da ação do... Então, você tem aí 5 alternativas. A. Subsolo. B. Clima. C. Relevo. D. Oceano. E letra E. Magma. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra E, magma. Então, o movimento das placas tectônicas ocorre por meio da ação do magma. Lembra, nós estudamos acerca das correntes de convecção durante a aula de hoje. Vamos para a atividade número 2. Atividade 2, uma atividade da Univale adaptada. Em relação a tsunamis, assinale a alternativa correta. Temos aí 5 alternativas. Letra A. A origem do fenômeno está associada a eventos de ordem tectônica. Letra B. A formação de tufões acentuados e áreas de alta pressão atmosférica geram tal fenômeno. Letra C. A formação de tsunamis está necessariamente associada ao fundo coralígeno do Oceano Índico. Letra D. O efeito do aquecimento global é o principal responsável pela ocorrência acima do normal desse tipo de tsunami nos últimos anos. Letra E. O derretimento de geleiras na região do Oceano Índico é o responsável pelo fenômeno. E aí, qual é a resposta? Tempo para você responder? A resposta correta é a letra A. Ele quer saber a respeito de tsunami. Então, a origem do fenômeno, que fenômeno? Tsunami, está associada a eventos de ordem tectônica. Vamos à atividade número 3. Atividade 3, uma atividade da UFRR. Atualmente, é veiculado nos mais diversos meios de comunicação que o mundo é assolado por terremotos de grande magnitude, eventos vulcânicos e tsunamis. No entanto, o território brasileiro tem sido poupado de tais eventos naturais. Isso ocorre em virtude de características geológicas especiais. O texto acima pode ser associado à seguinte afirmação. Você tem aí 5 alternativas também. Qual que é a correta que está relacionada com este texto? A. O Brasil está localizado na borda da placa sul-americana em contato com a placa de Nazca. B. O Brasil localiza-se no contato
da borda da placa sul-americana com a placa africana. C. O Brasil localiza-se na placa do Atlântico. D. O Brasil localiza-se no centro da placa sul-americana. E. O Brasil localiza-se na placa centro-americana. Tempo para você responder? A resposta correta é a letra D. O Brasil localiza-se no centro da placa sul-americana. E esses eventos, eles acontecem no encontro limite entre as placas. O fato de o Brasil estar no centro da placa sul-americana faz com que ele não sofra muito a ação desses fenômenos. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hoje aprendemos que a camada do manto mais próxima da crosta terrestre é mais rígida e, juntamente com a parte inicial da crosta terrestre, recebe o nome de litosfera. Essa camada mais rígida não é contínua ao longo de todo o planeta, mas é formada por placas que se encaixam. São as chamadas placas tectônicas. As placas tectônicas se movimentam de 3 formas: colisão, afastamento e deslizamento. Na colisão, as placas se chocam. No afastamento, como o próprio nome já diz, as placas se afastam. No deslizamento, as placas acabam deslizando uma sob a outra. Essa movimentação, em especial nas regiões limites das placas, pode originar alguns fenômenos naturais ou eventos geológicos, como os terremotos e o vulcanismo. O Brasil não possui vulcão e quase não sente efeitos de terremotos, pois está localizada ao centro de uma placa tectônica, a placa sul-americana. Até fizemos uma questão sobre isso. Isso porque esses fenômenos naturais estão relacionados principalmente à borda das placas, como dito anteriormente. Conhecemos também a teoria da deriva continental, que posteriormente foi incorporada à teoria da tectônica das placas, que fala justamente da movimentação das placas tectônicas e origem dos continentes a partir de uma formação inicial dos continentes em um único bloco, a Pangeia, e posterior fragmentação da Pangeia até a formação atual dos continentes. A aula de hoje terminou, mas eu te aguardo na próxima aula, ok? Um grande abraço! Tchau!